Olá, boa noite a todos vocês que vão chegando aí para nossa live tão linda nesta noite com a nossa querida Nívia Soares. Queremos conversar sobre a verdadeira adoração. E é tão maravilhoso podermos estar juntos, estar buscando ao Senhor de todo o coração, buscando saber sobre a verdadeira adoração. Bem-vindos todos vocês que vão chegando aí, glória a Deus. Aí estão Vanessa, Natália, Lu Nunes, a turminha vai chegando aí, esse povo lindo que quer romper cada vez mais na presença de Deus. Vera, Andréia, a paz a todos vocês. A Nívia já chegou aqui e vamos convidar a Nívia para estar conosco. Vamos lá? Glória a Deus. E as pequenas, tão lindas, né? Estão bem, estão muito espertas, graças a Deus, enormes. 8 anos já, rapidinho. Como passa depressa, né, Nívia? Muito, Esses dias muito. estavam as duas na barriguinha aí. Agora já Isso. estão 8 anos já. 8 anos, passa muito rápido. A nossa vida é um sopro. Sopro. É A gente precisa aproveitar cada momento, não desperdiçar tempo é, nenhum. E tem sido um tempo tão precioso, assim. A amém, gente realmente assumiu a criação das nossas filhas, né, em todos os sentidos. amém, Então, é um tempo muito precioso com elas, né? Todo o tempo. É muito gostoso. amém, amém. Nívia, antes da gente começar a nossa conversa dessa noite, nós vamos orar ao Senhor. Então, eu quero fazer essa oração no início e quando terminarmos nossa live, aí você vai orar, tá bom? Amém, amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por este dia que finda na tua paz. Ó Deus, Amém. agradecer pela vida, agradecer pela família, agradecer pela saúde, agradecer pela paz, agradecer por tua presença conosco, agradecer por tua palavra, agradecer pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Amém. agradecer pela salvação maravilhosa em Cristo que o Senhor nos deu ali na cruz do Calvário. Aleluia. Agradecer pelo perdão dos nossos pecados. Agradecer a Deus porque nós nem conseguimos contar quantas bênçãos o Senhor nos dá. É Te verdade. louvamos, te agradecemos, recebe a nossa gratidão. E agora, Senhor, no findar deste dia, te entregamos esta live, este tempo que teremos juntos, juntas, eu e a Nívia, e com tantos irmãos preciosos, queridos, que estão entrando para assistir e participar, que o Senhor venha nos abençoar. O Senhor não apenas é bem-vindo, mas o Senhor habita em nós e Amém. fala através de nós. Senhor, usa-nos, usa a Nívia, usa as nossas vidas para sermos bênção, canais de bênçãos nas tuas mãos. Fala o nosso coração e transborda-nos dessa doce alegria, cada dia mais, de te amar, de te servir e de poder te adorar. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Aleluia. Nívia, isso. É, eu sei que a maioria das pessoas que estão conosco já te conhece, já devem ter lido o seu livro e te acompanham e são seguidores e glória a Deus. Mas eu gostaria, Nívia, que você contasse um pouquinho para nós. Nós vamos falar sobre adoração. Para a gente adorar ao Senhor, Jesus falou para os samaritanos assim: vós adorais o que não conheceis. E ele falou com relação aos judeus: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, Jesus estava dizendo: os judeus conhecem desde o início da sua história, com Abraão, Isaac, Jacó. Eles conhecem o Deus de Israel, esse Deus sempre presente na história de Israel, esse Deus sempre fiel e maravilhoso. Mas os samaritanos não conheciam o Senhor. E nós sabemos, você tem sido uma bênção aqui no Brasil, na igreja brasileira, você tem sido uma bênção junto com outros irmãos também que têm buscado adorar ao Senhor. Você tem um estilo de
adoração, de levar não só os jovens, mas levar a igreja ao Santo dos Santos. Nós queremos conhecer um pouquinho mais da Nívia e da sua experiência com Deus. Conta pra gente, como foi que você conheceu Jesus? E como foi que você teve esse chamado para ser uma adoradora, para servir ao Senhor através da música? Conta pra gente. Pela bondade e pela misericórdia do Senhor, eu cresci no lar cristão. A mamãe, desde pequena, sempre me ensinou sobre Jesus, sempre me ensinou a amar a Jesus e a temer ao Senhor. Eu creio que uma característica da geração anterior, né? A geração da minha mãe, a geração dos 80. Mamãe é a tua, né? Mamãe está com 83, ela mora com a gente, inclusive, já está recolhida esse horário. Mas uma coisa que eu sempre aprendi com a mamãe foi o temor do Senhor. Isso é uma marca na vida dela que é muito forte e sempre teve presente na minha criação. E é interessante que a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente só vai conhecer a Deus se nós o tememos. Deus não vai se revelar para alguém que não o tema, para alguém que não o respeite como Deus, né? E eu creio que a revelação de Deus, ela vem a partir desse temor de Deus, desse entendimento e reconhecimento de quem Deus é. E a partir dessa criação, né, dentro desse pilar do temor de Deus, Jesus foi se revelando a mim, pouco a pouco, né? Com 11 anos de idade, eu tomei minha decisão por Jesus, fui batizada nas águas. Aos 15 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo, no acampamento de Lagoinha. Foi, assim, algo tão lindo que Deus fez. A gente foi para Lagoinha quando eu tinha 13 anos de idade. E Deus, assim, eu não sou bairrista, né? Eu amo a igreja num todo, mas Lagoinha para mim foi um instrumento de cura de Deus, de uma forma muito profunda, uma troca de visão, uma troca de, de senso do que seja pastorado, do que seja igreja, né? Então, assim, a minha cabeça, a minha visão mudou muito. Deus trouxe muita cura ao meu coração, a partir de Lagoinha. E lá eu comecei a experimentar, né? Desde a minha adolescência, comecei a experimentar desse fluir do Espírito. A música sempre fez parte da minha vida, mas ela era para mim como um esconderijo, como uma fachada que eu usava para esconder alguém que se odiava, que odiava a cor da sua pele, odiava seu cabelo, que, enfim, que tinha uma estima, uma autoestima muito pequena, muito baixa, né? Eu sempre fui muito marcada pela questão, né, desde criança, muito marcada pela questão do racismo e também da perseguição aos cristãos, né? A gente não sofre aquela perseguição tão terrível quanto os outros países, mas eu me lembro bem que na minha época de escola era muito difícil. Era muito difícil ser crente, porque era um país de maioria católica e na época nós não dialogávamos com os católicos como hoje, né? Hoje a gente já consegue conversar, né? E a gente consegue até ter uma compatibilidade de pensamento, mas naquela época era muito difícil. Então, era muita perseguição. E a minha vida na infância, ela foi muito marcada por essa perseguição, pela perseguição racial também. E essas marcas, elas ficam dentro de você e a sua tendência natural é querer se defender, é colocar algo na frente para tampar aquela ferida, aquela dor, né, para esconder a dor do coração. E a música era esse lugar onde eu me escondia e eu dizia comigo mesma, se eu cantar muito legal, as pessoas vão gostar de mim. Se eu fizer uma boa performance, as pessoas vão enxergar que eu tenho valor.
E, de repente, a presença de Deus começou a se manifestar na nossa cidade de uma forma muito tremenda, né? No final dos anos 90, início de anos 2000, a gente passou por uma poderosa visitação do Espírito que mudou minha vida para sempre, radicalmente. E a menina que queria ser artista gospel foi desconstruída, que a pessoa que queria gravar disco já não queria mais nada disso importava, porque a satisfação que a manifestação da presença de Deus trouxe foi algo tão grandioso, foi algo tão libertador, é um amor tão grande, é uma aceitação tão grande e, ao mesmo tempo, um confronto que te transforma e que te leva adiante, que te tira do lugar do vitimismo, te arranca do lugar da dor e te transporta para uma filiação em Deus, para um lugar de contemplação da presença, da pessoa de Cristo. E isso foi algo absolutamente tremendo para mim. E a música, então, ela foi ressignificada para mim, a partir desse contexto de avivamento que nós vivemos em Belo Horizonte. Toda a glória a Jesus. Aleluia, que coisa linda, Nívia. Nós vamos ver aqui que todos nós temos as nossas lutas interiores, temos as nossas lutas nas circunstâncias. Você, graças a Deus, conheci seu pai, sua mãe é uma bênção, e seu pai era aluno assíduo lá da nossa escola dominical, tinha Uhum. diácono na igreja, uma gracinha, seu pai. Então, a gente vê a importância de um lar bem estruturado, a importância de um lar em que os pais passam o amor de Deus. Mas realmente, cada um de nós, cada um tem as suas lutas, tem os seus bullings, né? Tem as suas a pressão que vem de fora. Cada um de nós tem de ter este momento de realmente ser e descobrir o que Deus quer de nós, para que Deus nos fez. Então, lá dentro de você já tinha aquela sementinha do louvor, da adoração, lá dentro de você já tinha algo sabendo, reconhecendo o seu dom, mas o Espírito Santo veio para te alinhar, não é? Com a verdadeira adoração. Nós sabemos, eu me lembro de estar lá em Guarapari e conversando com um pastor muito amigo, pastor Ananias, da Igreja Batista lá, há muito tempo atrás. Ele contou a história de um jovem chamado Wesley. Esse jovem crente, a mãe crente, mas ele queria ser um cantor. Ele queria aparecer na vida. Teve um tempo, né, que a música, gravar, CD, era algo assim que muitos jovens desejavam. E esse E não era moço, algo tão fácil quanto hoje, né? exatamente. Então, este moço teve um péssimo conselho de alguém dizendo: olha, se você quer crescer, se você quer mostrar quem você é, você vai precisar de fazer em outras palavras, um acerto, uma aliança com Satanás. Você, esses cantores todos que têm nome, que tal, e ele então foi. Ele contou que vendaram os olhos dele, entrou num carro, ele e outras pessoas lá, não sabia para onde estava indo, foi para uma mata, lá fizeram aqueles rituais mais terríveis, e ele disse: a partir daí, minha vida virou um inferno. Uau. Um inferno. Ele disse que ele via constantemente dois demônios que ficavam manipulando ele o tempo todo, conversando com ele, perturbando. E até que um dia ele disse que a mãe dele estava assim numa escada, não sei, estava limpando o lustre, alguma coisa, e o demônio falou: puxa a escada, mata sua mãe, mata sua mãe. E ele tampou os ouvidos e saiu correndo de casa e entrou na casa deste pastor. Uau. E ele disse que quando entrou na casa, os demônios ficaram lá fora, lá no muro, lá de fora. E ele contou toda a verdade para o pastor.
e disse: pastor, me ajuda. Eu fiz a coisa mais burra da minha vida e eu não sei como sair disso. Então, ali, aquele pastor gastou bastante tempo com ele, oraram, quebraram todas aquelas alianças, aqueles demônios desapareceram da vida dele. Mas eu vejo que existem pessoas, sabe, Nívia, que às vezes olham para você, olham para uma Ana Paula cantando, uma Mariana, um André, um Fernandinho, um David Keelan, pessoas que Deus tem usado nessa geração para levar ao louvor. E às vezes vem muitas vozes trazendo péssimos conselhos, péssimos Uhum. conselhos. Então, como nós precisamos de entender o caminho da adoração e buscar de Deus a inspiração para compor. E compor não precisa ser só para todos acompanharem, não é, Nívia? Muitas vezes você vai compor no secreto, você e Deus. Como tem sido a sua experiência, Nívia, com Deus na adoração? Conta pra gente. É, eu creio que algo que o Senhor fez naqueles dias ainda foi me trazer um sabor do céu Aleluia. tão grande. E isso gerou uma insatisfação constante dentro de mim Sim, em relação à Nívia, né? E Jesus falou algo tão tremendo no Sermão do Monte. Ele disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E algo que o Senhor tem me feito retornar vez após vez. É exatamente essa questão da pobreza do espírito, que é o reconhecimento do quanto eu estou aquém perto de um Deus que tem tudo, que é absolutamente maravilhoso, grandioso e tremendo. E essa necessidade, eu creio que essa fome e essa necessidade por Deus, ela precisa ser uma constante na nossa vida e é algo que o Espírito Santo sempre tem trabalhado em mim no decorrer dos anos. É claro que as temporadas da vida mudam. Hoje eu já não consigo passar horas no quarto como eu passava há anos atrás, antes das minhas filhas, né? As minhas responsabilidades são muitas hoje. Mas algo que eu tenho aprendido no decorrer dos anos é a caminhar e a permitir que essa presença de Jesus, é entender que essa presença é constante, né? Tanto no secreto, quanto na minha vida, quanto nos meus afazeres, né? Quando eu tive as meninas, um peso muito grande veio no meu coração. Eu falei: Deus, eu não vou ter mais tempo para orar, não vou ter mais tempo para ler Bíblia, não vou ter tempo mais para adorar o Senhor, e aí? E uma querida, né, a Stacy Campbell, ela é uma profeta de Deus, e ela esteve aqui em casa, e eu lembro dela falando para mim: Nívia, todas as vezes que você estiver com as meninas, cantando as musiquinhas de infantis, recitando os versículos bíblicos, o Senhor se compromete a estar com você, te alimentando tanto quanto se você estivesse horas no secreto com Ele. E assim tem sido, a gente tem experimentado de uma graça do Senhor tão grande, né? Eu tenho levado, dia após dia, buscado levar as minhas filhas para o secreto junto, né? Ensiná-las no caminho, ensiná-las no Senhor. A gente está lendo agora o Novo Testamento e estamos no livro de Romanos, então, assim, todo esse tratado de Paulo a respeito da salvação em Cristo, da fé em Cristo, tem sido tão tremendo para elas, elas têm sido tão edificadas, tão tocadas, e a gente tem podido sentir essa presença de Jesus conosco à mesa, né? Essa graça do Senhor no secreto, né? Às vezes a nossa qualidade de tempo, nosso tempo, aliás, não é tanto com as crianças, mas Jesus é tão acessível. É por isso que a gente não tem desculpa para não estar com Ele, porque Ele é tão acessível. Ele é tão acessível, a presença dele é tão real, é tão verdadeira,
né? E ela transcende os nossos sentimentos, transcende as nossas sensações, ela vai muito além das nossas realidades, até mesmo do sofrimento, né? A Sim, presença de Deus é algo constante e verdadeiro nas nossas vidas em todo o tempo. Então, eu verdade. tenho vivido isso, né, em casa, tenho vivido isso com as meninas nesse tempo e tem sido muito precioso o que Deus tem feito. O que Deus tem Amém. feito na nossa casa. Você, Toda a você glória a Jesus. tocou, sim, você tocou um ponto aí muito importante, Olivia. Você falou sobre adorar a Deus na rotina da família, adorar a Deus nas tarefas que você está executando. Porque muitas vezes o pensamento de adorar a Deus é somente quando eu estou cantando, quando eu estou mergulhada vamos dizer, naquela dimensão de contemplar Deus dos céus, quando eu estou ali mergulhada mesmo em louvores, que só ali seja adorar a Deus. Mas o apóstolo Paulo fala isso, que tudo que nós fizermos, tudo que fizeres, seja por palavras, seja por obras, tudo seja feito para a glória de Deus. E adorar a Deus é dar-lhe glória. Adorar a Deus é colocar Deus no lugar dele, de Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É o reconhecimento de Deus como nosso Deus. Você falou duas coisas aí muito importantes. Uma é essa de podemos ser adoradores, podemos entender que estamos adorando a Deus fazendo o que temos de fazer cada dia. Sim, Às vezes é as verdade. pessoas têm a sua tarefa, mas elas não estão satisfeitas. Ah, eu tenho de fazer comida. Ah, eu tenho de arrumar essa casa. Ah, eu tenho de levar a menina na escola. Ah, eu tenho. Não. Quando nós trazemos essas tarefas como uma oferta ao Senhor, como uma demonstração de amor ao nosso Deus, é, com gratidão. Então, tudo fica fácil, tudo fica gostoso e Isso deixa de Deus ser recebe, pesado, não né? é? E a gente, acho que isso parte de um entendimento de que Jesus está presente em todo Sim, tempo, de sim. que o véu foi rasgado e nós Aleluia, temos livre acesso ao trono da graça. Gente, aleluia. isso, se nós tivéssemos a dimensão do quanto isso é real, verdadeiro, nós não viveríamos vidas miseráveis. Tem cristãos que vivem vidas absolutamente miseráveis em si mesmos, nos seus próprios sentimentos, né? E quantas vezes nós mesmos nos amarguramos com situações que nós vivemos porque nos falta essa clareza. O povo está escrevendo, travou, travou. Às vezes eu dou uma lidinha nos comentários, e tem muitos comentários que a gente não responde, por quê? Porque nosso assunto é sobre adoração. Às vezes as pessoas estão passando lutas, dificuldades. Nós vamos estar orando no final da live. Mas mergulhe, preste atenção em tudo que Deus está falando com você, através da Nívia. Nós estamos bem lá na intimidade da casa dela, pegando esse momento tão especial, não é, Nívia? Então, nós estamos falando sobre isso, como que a adoração, ela parte desse entendimento de que em tudo nós podemos adorar a Deus. Na rotina do dia a dia, Jesus, ele tinha a rotina dele, mas estava sempre com os céus abertos e sempre nessa comunhão tão gostosa com o nosso Deus. Onívia, o que você diria para as pessoas que estão conosco que seja a verdadeira adoração? Jesus disse à mulher samaritana: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós queremos adorar, mas muitas vezes as pessoas acham: será que Deus está aceitando? Será que eu estou conseguindo alcançar o coração de Deus? Como você diria, como você tem ensinado e vivido o que é a verdadeira adoração? Fala para gente. Adoração é a nossa atitude diante da revelação da pessoa de Cristo, diante
da realidade de quem Ele é, da presença dEle. É o que você faz diante dessa presença. Eu sempre me lembro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías, logo depois da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor, né? E ele vê a grandeza de Deus, ele enxerga a beleza do Senhor, e ele enxerga o ambiente da glória e da adoração. E ele vê os anjos ali diante dele todo o tempo clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. E engraçado, né, que o mesmo cara que antes profetizava e falava sobre arrependimento, falava sobre o pecado, ele de repente ouve a proclamação de que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Deus traz ele uma visão completamente nova da realidade que Deus vê, da realidade de Deus. Sim, ele estava lidando com o pecado de Israel, mas existia uma realidade acima dessa realidade, uma realidade que consome todas as outras realidades, que é a realidade da glória e da presença de Deus. E a partir de Isaías 6, Isaías então começa a profetizar sobre Jesus, ele começa a ver Jesus. Ele tem uma visão da manifestação do Verbo, da presença do Verbo, da encarnação do Verbo Jesus. Ele tem uma visão, ele vê e enxerga o homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele enxerga aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Ele enxerga aquele que não tinha em si mesmo aparência, mas que era o justo e que justificaria a muitos. Ele enxerga aquele que, por levar, por pagar o preço que pagou, ele receberia como recompensa muitas e muitas vidas, muitas almas. Então, Isaías, diante dessa revelação de Deus, ele se rende. Ele não tem outra reação a não ser se render. Não é possível adorar se o Espírito Santo não nos revelar quem é Jesus. Não é possível adorar, não é possível se render. E quando nós falamos de adoração, eu quero muito que você em casa entenda que adoração não é uma música, adoração não é um período durante o culto onde nós cantamos canções. Adoração não pode ser resumido a canções, porque adoração significa rendição total. Adoração significa abrir mão da minha vontade em prol da vontade de Deus. Adoração significa reconhecer quem Deus é, que Ele é e que eu não sou, e o que eu preciso dele, e que sem Ele eu não posso fazer absolutamente nada. Adoração é esse lugar de rendição, né, de desistência, é o que eu tenho dito, é desistência da minha vida, desistência das minhas ideias, desistência da minha vontade, por causa da vontade de Deus, pela vontade que é boa, perfeita e agradável. E é impossível você se render diante de alguém que você não conhece, né? E foi isso que Jesus disse para a samaritana. Não tem como adorar se você não conhece. Adoração é rendição. Como que você se rende diante de alguém que você não reconhece? Então, apenas o Espírito Santo de Deus, ele pode nos revelar Deus. O Espírito de Deus nos revela Deus, nos revela Jesus. E a partir de um lugar de revelação de Jesus, aí eu adoro, não consigo ter outra reação quando o Espírito revela Jesus. Não tem outra reação que um ser humano possa ter, a não ser se render. Amém. Se render. Algo tão lindo que você disse aí. O Espírito Santo, ele revela Jesus. Jesus, ele nos mostra o Pai. O Espírito nos mostra Jesus. E a gente vê lá o livro de Apocalipse. Apocalipse significa a palavra revelação e diz revelação de Jesus Cristo. E todo o Apocalipse, ou toda essa revelação, vai nos mostrar Jesus Cristo sendo
adorado nos céus, sendo Aleluia. adorado na terra, sendo Oh, papai. adorado no tempo, sendo adorado por todos, por toda, vai chegar o momento em que toda criatura, no céu, na terra e debaixo da terra, vão se prostrar, vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é tão maravilhoso, não é? Quando o Espírito Santo ele trouxe a revelação de Jesus. João, ele teve a intimidade com Jesus como homem aqui. Ele punha a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, estava ali juntinho do Senhor, ouvindo, grudadinho com ele. Mas quando João viu a glória Oh, daquele Jesus que ele conheceu, quando ele viu a glória, Jesus glorificado, ele caiu aos seus pés como um morto. E o Senhor disse: Eu sou o Alfa, o Ômega, o aleluia. princípio, o fim. Eis que eu estive morto, mas eis que é vivo para sempre. Então, Aleluia. essa revelação, mostrar quem é Jesus. Hoje tem tantas pessoas que debocham de Jesus, que fazem atos abomináveis com relação a Jesus, por sua ignorância a respeito de quem ele é. Mas quando nós temos a visão da glória do Senhor, que o Espírito Santo nos mostra, é, o João falou, caiu aos seus pés como morto, não é, A Nívia? gente desiste da nossa vida, não sobra nada. A carne humana, ela tem que se render, ela tem que cair diante de um Deus tão glorioso. Não sobra nada. Verdade, é verdade. E a gente Meu, fica meu, tão feliz por isso, né? É estranho você dizer algo, parece algo contraditório, né? Não sobra nada da carne diante de um Deus que é grandioso. E é aí que está o nosso lugar de vida, né? isso, É aí que está a essência da vida, é a presença de Cristo Jesus. É aí que nós nascemos para estar, né? amém. E você falou de Apocalipse, pastor. Eu amo o livro de Apocalipse exatamente por causa desse conceito da revelação de Jesus, né? E quando o livro de Apocalipse ele trata da vitória de Cristo e da vitória da igreja, né? A vitória suprema de Jesus sobre as trevas. E eu quero, né, dizer para você que está em casa que isso é algo literal. As pessoas acham que isso é apenas alguma coisa etérea, emocional. Não, isso é algo literal. Existe um homem assentado no trono dos céus, agora mesmo, assentado à direita de Deus, e ele está intercedendo por nós. Ele está orando ao Pai por nós agora mesmo. Está orando e clamando para que o Espírito gere concordância do nosso coração com o coração de Deus, né? Agora mesmo. E este homem Jesus, ele vai descer sobre a terra e vai reinar sobre a terra. Ele vai tomar o povo que é dele e juntos nós reinaremos com ele sobre a terra. Isso é algo, um governo literal. Isso não é uma história, isso não é um sentimento, isso não é algo etéreo, não é algo meramente emocional, não é uma história. Não, isso é algo real. É nisso que nós cremos. Nós cremos que Jesus, esse Jesus que subiu, que os apóstolos viram, ele vai descer da mesma forma que o viram subir. Ele vai descer, ele não vai ficar no céu para sempre. Ele vai descer, né? E se ele não veio ainda, é porque a grandeza da misericórdia dele é tão tremenda que ele espera que os seres humanos se arrependam. Ele espera que o homem se arrependa do seu pecado. Ele espera que pessoas venham ao encontro dessa graça que convida para entrar na presença de Deus. Por isso que ele não veio ainda, né? Ele está esperando. Muitos caçoadores, né, estão aí no nosso meio, e a Bíblia até nos fala a respeito disso, está no livro de Tessalonicenses, né, pastora, que muitos zombadores iriam surgir perguntando onde está a promessa da sua vinda, né? Porque desde os nossos pais até agora tudo continua o mesmo. Não. Deus não está retardando o seu dia, mas Ele espera que todo homem venha ao arrependimento, Ele espera que o ser humano se renda prontamente. Vai ser muito fácil dobrar os joelhos,
quando nós virmos no céu a manifestação da glória de Jesus descendo sobre a terra. Vai ser muito fácil. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Por quê? Vai ser uma cena absolutamente assustadora. A Bíblia nos fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Por quê? Porque vai ser terrível para aqueles que não creram, para aqueles que o rejeitaram. Vai ser uma cena absolutamente estarrecedora. Ver o céu se abrindo, ver os elementos se desfazendo, os céus e a terra se desfazendo e Jesus descendo com as nuvens em glória. Quem não dobrará os joelhos diante dele? Mas ele espera que hoje pela ação do Espírito Santo, hoje, se nós ouvirmos a sua voz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o seu coração. Se nós ouvimos a voz do Espírito hoje, que a gente prontamente se renda, prontamente adore-o, prontamente se renda diante dele. Hoje, nós temos o privilégio de adorá-lo antes de vê-lo. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas que creu, mesmo sem ver. Porque nós vamos ver, nós cremos e nós vamos ver esse Jesus descendo do céu. Estou esperando tanto esse dia. Estou esperando tanto esse dia. Amém, amém. É a razão do nosso viver, não é, Nívia? É É a nossa verdade. alegria, é a nossa razão de viver. O meu esposo, Paulo, sempre foi um adorador do Senhor. E ele falava assim, Ângela, é tão gostoso adorar, é tão gostoso adorar, que eu nem quero mais orar, eu quero só adorar. Mas o que eu mais sonho, o que eu mais quero é estar sempre adorando o Senhor. Porque Aleluia. quando a gente o adora, é colocar Deus no trono, é ver Deus no trono, né? Porque Ele está no trono. É É a gente. reconhecer quem ele é, né? É reconhecer a beleza dele, os atributos dele. Eu costumo dizer uma coisa que olhar para a gente e falar da gente às vezes nos adoece, porque muitas são as nossas mazelas interiores. Quanto mais você revira o coração humano, mais dificuldade você encontra, mais pecado. Mas quando nós olhamos para Jesus, uou, que homem é esse? Quando nós olhamos para ele e falamos sobre ele, cantamos sobre ele, nós somos curados no nosso coração, nós somos curados nos nossos sentimentos, as nossas emoções são curadas, nossos relacionamentos são curados, porque a presença dele nos invade. Quando nós o adoramos, o reconhecemos como Deus. A presença dele adentra em todos os cantinhos da nossa vida, do nosso coração, e nos liberta de nós mesmos, nos liberta, nos liberta do pecado, nos liberta da acusação, nos liberta do nosso passado, do peso que tenta nos acompanhar de geração em geração, né? Falar de Jesus, olhar para a beleza de Jesus é absolutamente libertador para o ser humano. E esse é o lugar que nós nascemos para estar, né? Acho tão interessante que João viu o Senhor lá em Apocalipse 4, ele vê o trono de Deus e ele vê os 24 anciãos, e existe toda como que um cerimonial ali, mas é algo totalmente espontâneo. Aqueles seres viventes com olhos por todo o seu corpo, eles todo o tempo clamam uns aos outros, eles falam uns para os outros, ele é santo, ele é santo, ele é santo. E toda a terra está cheia da sua glória, né? Ele é santo, Deus que era, que é e há de vir, ele é totalmente santo. E os anciãos, então, lançam suas coroas diante dele, lançam a sua glória diante dele todo o tempo. Então, existe uma movimentação nos céus. E essa movimentação não é uma coisa forçada. Aqueles seres não são forçados a estarem ali. Existe algo absolutamente cativante na figura do nosso Deus. A glória de Deus é totalmente intoxicante. Ela é totalmente. Ela nos absorve, ela absorve a atenção totalmente. É por isso que o ambiente
da adoração. Não cabe a idolatria humana, não cabe que homens se exaltem no ambiente da adoração, porque Jesus é tudo, Ele é tudo. A presença de Deus é absolutamente grandiosa. E quando nós o adoramos e o contemplamos, né? Quanto mais nós o contemplamos, mais nós nos tornamos como Ele, mais Aleluia. nós somos moldados à imagem dele em nós, mais nós entregamos a nossa glória diante dele, né? Acho tão legal quando Paulo fala, né? Eu me glorio nos meus sofrimentos, porque eles são para mim peso de glória, além de qualquer coisa, né? Eles são para mim peso de glória. Existe uma glória que há de se manifestar através da vinda do Senhor. Se manifestará em mim uma glória de Deus. E às vezes os nossos sofrimentos são o que nos mantém nesse lugar de humildade, de humilhação diante do Senhor. Eu estava hoje, sua sobrinha e seus sobrinhos estão aqui em casa hoje gravando, né? A Ana e o Isaac estão lá no estúdio, como estava. Oh, que lindo. E a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre essa questão do espinho na carne que Paulo fala, né? Daquilo que ele tinha, a gente não sabe exatamente o que era, se era uma enfermidade ou se era uma tentação ou algo assim que fazia com que ele permanecesse humilde diante da revelação de Deus que ele carregava. E os nossos sofrimentos, eles têm um papel nisso, né? Deus permite que os sofrimentos venham para que a gente não se glorie, para que a gente não se esqueça do quanto nós precisamos dele, do quanto nós dependemos dele, né? Do quanto a nossa humanidade, ela precisa da presença de Jesus, precisa da humildade de Jesus, né? Jesus teve, ele disse uma característica sobre si, e ele disse: aprendam de mim, não porque eu sou glorioso, não porque eu sou Deus, não. Ele disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Às vezes a nossa alma se cansa tanto porque nos falta essa humildade de Cristo, nos falta essa mansidão de Jesus. E a gente começa a se debater na vida, se debater contra situações, e nos falta esse lugar de contemplação de Jesus. E eu creio, pastor Ângela, que o Espírito de Deus está levando a igreja para contemplar Jesus em sua humildade, em sua glória, em sua beleza, em sua majestade, Amém. através da sua humildade. E Amém. é absolutamente libertador. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão com abundância de paz. A gente tem vivido num tempo onde as pessoas têm se autoafirmado tanto, né? Se afirmado tanto, né, pelas redes sociais, onde existem tantas guerras, tantas lutas, guerras ideológicas, guerras mesmo físicas, né? Falamos hoje sobre a guerra da Ucrânia. E são tantas as guerras e tanta necessidade de afirmação. E no meio de tudo isso, Jesus diz: aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão alcançar descanso para as vossas almas. E eu creio que essa contemplação de Jesus no nosso dia a dia, ela vai nos levar a esse lugar de humilhação, de reconhecer a humildade dele e de Amém. absorver essa humildade dele, essa essência dele em nós, a ponto de fazermos como os 24 anciãos e lançarmos diante dele a nossa glória constantemente. Eu recebo e eu devolvo, eu recebo e eu devolvo. É um movimento constante que acontece no céu, de atribuir ao Senhor a glória que lhe é devida. E a terra precisa entrar nessa movimentação constante do céu. Por isso, Jesus nos faz orar que venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como nos céus, porque a terra precisa entrar na movimentação dos céus. O céu se movimenta em glorificá-lo, em dar a ele a glória que lhe é devida todo o tempo. E quando a terra
começar a cantar a canção dos céus. Nós vamos ver essa ordem inversa do reino prevalecendo sobre o reino das trevas, prevalecendo sobre o reino deste mundo, até que os governos deste mundo, todos, até que toda a terra se renda ao Senhor Jesus e Ele venha, até que Ele venha. Oh, Oh, glória a Deus, glória a Deus. Dá vontade da gente fazer uma vigília aqui de adoração. amém. Dá vontade da gente, porque Tá bem. os céus estão abertos para nós, não é verdade? Os céus, desde o dia que a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, o que aconteceu lá com Jesus no seu batismo, os céus se abriram, o Espírito Santo veio, né, como forma corpórea de pomba sobre Jesus, encheu Jesus desse Espírito e a voz do céu dizendo: este é o meu filho, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Cada pessoa, quando recebe Jesus como seu Salvador, os céus se abrem. Sem Jesus, o céu está fechado. A pessoa pode bater: Senhor, abre-nos, abre-nos. Não vos conheço, não vos conheço. Mas quando a pessoa abre o coração, ela reconhece Jesus. Talvez tenha pessoas que estão aí conosco acompanhando esta live que ainda não abriram seu coração ao Senhor, que ainda não conhecem Jesus como Salvador, que quando conhecemos, Ele se torna tudo para nós. Quando conhecemos, os céus estão abertos e a gente está lá e cá, entra a hora que quiser no céu, está aberto todo o tempo para nós. Amém. Os céus se abrem, o Espírito Santo vem e o Espírito revela Jesus, revela a glória de Deus e o Pai confirma: tu és meu filho. Aleluia, Então, aleluia. essa alegria nos faz cantar, nos faz adorar, nos faz louvar, nos faz viver, como Jesus diz: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nos faz viver nesse descanso, né? Aprendendo com Jesus. Lívia, que delícia conversar com você. Que vontade, se a gente tivesse bastante tempo aí, a gente iria passar uma noite e ia pedir para você cantar e louvar, e nós iríamos entrar no mistério gostoso de céu na terra, não é verdade? Vem para cá. Ai, que delícia, que delícia. Ou eu vou para aí. Vamos sim, vamos sim. Mas nós vamos completar nossa live nesta noite. Quero te agradecer muito, foi muito gostoso estar conversando com você, te ouvindo. A gente sente o coração ardendo da presença do Senhor, do Espírito Santo. E eu creio que cada pessoa que esteve conosco, com seu coração pronto para ouvir sobre adoração, foi alimentado, foi fortalecido, foi desafiado para isso. Eu queria que, fechando essa live, você desse uma palavra para quem está conosco, nos assistindo, algumas dicas para adorar, e nós vamos fechar com uma oração por estas pessoas, pelos seus lares, e para que Deus encontre em cada um de nós, em cada um deles, um verdadeiro adorador. Amém. Uma palavra aí de convocação para adoração aí para nossos irmãos. Amém. Adorar é reconhecer quem Deus é. E aí quando a gente fala isso, a gente percebe que às vezes algumas coisas que nós cantamos ou que falamos para Deus não são necessariamente adoração, né? Às vezes nós falamos sobre nós, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas vontades, nossos anseios, e essas coisas são genuínas e têm o seu lugar, né? São coisas genuínas que têm o seu lugar, essa sinceridade para com Deus, né? Quando você fala sobre o que você está sentindo. Mas adorar é falar sobre quem Deus é falar sobre quem Jesus é. E eu costumo dizer que quando a gente fala sobre quem Jesus é, quando nós exaltamos a grandeza e a beleza de Jesus e a pureza do caráter dele, quando nós exaltamos isso, ao invés de exaltar
os nossos problemas, as nossas vontades, o nosso querer, Deus faz infinitamente mais do que nós precisamos. As nossas orações, elas são respondidas, né? Mesmo sem a gente pedir, mesmo sem a gente falar, Deus sabe quais são as nossas necessidades. Mas a adoração é reconhecer Deus acima das minhas necessidades. É reconhecer a beleza de Jesus acima dos meus problemas e das minhas limitações. Talvez você que está em casa ache que a gente é super espiritual e super crente, né? Eu quero te dizer que a gente passa pelas mesmas coisas, pelas mesmas questões. Mas existe uma escolha diária que nós podemos fazer, que é a de caminhar com Jesus, que é a de adentrar por dentro desse véu que foi rasgado da presença, né? E usufruir da presença do Senhor em todo o tempo. É uma escolha diária que a gente faz. E a gente pode permanecer nisso. É possível ter um avivamento pessoal e permanecer neste avivamento pessoal. É possível. É possível. E é isso que eu tenho buscado para mim, é isso que nós temos buscado como família, permanecer, é experimentar de Deus e permanecer nisso. A gente luta nesse processo contra a nossa carne. A gente luta contra os nossos sentimentos, contra o nosso passado que quer voltar e quer ditar ordens, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele sempre nos lembra da nossa filiação em Cristo Jesus, né? Assim como ele disse para Jesus: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, né? É ele quem testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Nós não somos bastardos. Nós não somos aqui sofredores, enfim, não somos vítimas. Nós não somos bastardos. Somos filhos, filhos e filhas de Deus, né? O Espírito testifica no nosso coração. Busque esse lugar em Deus, de reconhecer quem Deus é, acima dos problemas, acima das dificuldades e tribulações. Saiba que existe um Jesus que é manso, que é humilde de coração. E ele ama se assentar à mesa com a gente, ele ama estar conosco no nosso momento mais simples, no nosso dia a dia. Ele ama estar comigo na minha rotina diária, picando as minhas verduras para fazer meu almoço. Ele ama falar comigo enquanto eu estou com as minhas panelas no fogão. Ele ama. Ele ama me lembrar quem eu sou quando eu estou nos meus momentos de crise. Ele ama estar comigo em todo o tempo. E ele ama estar com você todo o tempo. Então, simplesmente se abra para essa presença, se abra para esse encontro permanente com Jesus. Todo o tempo. Os céus já foram abertos. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos desde a cruz, desde a ressurreição de Cristo, os céus estão abertos e a gente pode curtir essa presença. É possível curtir essa presença de Jesus, né? É se assentar a essa mesa com Ele e desfrutar da presença dele dia após dia, através da sua adoração. Simplesmente reconheça quem Ele é. Ao invés de falar: Jesus, eu estou tão fraco, eu estou tão triste, eu estou tão mal, diga: Jesus, tu és ungido com óleo de alegria, mais do que todos os teus companheiros. Jesus, tu és coroado, Rei das nações, o Senhor governa sobre tudo, sobre todos, tu és o Deus de toda paz, que esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Tu és o Senhor de senhores, o Rei de reis. E eu acho que o que falta, pastora Ângela, muitas vezes é conhecimento da palavra, porque a palavra é purinho, Rica. Jesus. Sim. Purinho, Jesus. Ela nos fala sobre quem Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim.
Ele é o primogênito dentre os mortos, e ele é tantas coisas, tem tantos atributos de Deus que são descortinados na palavra. Então, leia a palavra de Deus, coma dessa palavra, é o próprio Jesus disponível a nós, é o alimento, é o pão da vida disponível a nós. Você não sabe quem Deus é para você adorar a Deus? Descubra através da palavra. Amém, amém, amém. Gente, olha, alimentados, fortalecidos, desafiados a adorar ao Senhor. Então, nós queremos louvar a Deus por esse tempo precioso que tivemos. E agora nós vamos orar. Você que está conosco, coloque sua vida, seu coração nas mãos do Senhor. Você que ainda não teve uma experiência com Deus, diga nessa hora: Senhor, eu te entrego o meu coração, te entrego a minha vida, vem reinar em mim, vem me revelar, Jesus, vem me dar essa alegria que a Nívia tem, que os teus filhos têm, que cada um que se torna um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador, tem essa alegria. Então, que você coloque sua vida diante do Senhor. Então, a Nívia vai orar agora, nós vamos terminar esse momento com esta oração e que você ore de todo o coração, que você adore ao Senhor de todo o coração e tenha uma noite abençoada e sua vida seja mais e mais clara, cheia da luz, da glória do Senhor, da revelação de Jesus, para caminhar em sua presença como um adorador. Nívia, ora para nós. Amém. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Sim, Pai. Nós levantamos os nossos olhos a Ti, Senhor, e reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu coração doador. Reconhecemos, Senhor Deus, a Tua graça, Senhor Deus, que nos cobre, que faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor prova o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigada pela realidade do Teu amor, oh Deus, porque o Teu amor é palpável, acessível a nós. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua bondade sobre nós, Senhor. Oramos, Senhor Deus, que o Teu Espírito venha revelar cada vez mais a pessoa de Cristo, venha nos descortinar a beleza de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nestes tempos, nestes dias, Senhor, mesmo agora, que o Senhor venha revelar Jesus, o homem Deus manso, humilde de coração. Revela-nos Jesus, revela-nos a beleza dele, revela-nos a grandeza, a majestade, a acessibilidade deste homem Deus, Jesus. Revela-nos, Senhor. Revela-nos quem Tu és, Senhor, como nós precisamos de Ti. Como nós carecemos, Senhor, da Tua glória, carecemos, Senhor, do Teu amor, carecemos, Senhor Deus, de quem Tu és, a Tua essência. Por isso, vem, Senhor, sobre nós. Revela, Senhor, a Tua igreja nestes dias, Senhor, neste tempo, uma porção mais excelente, Senhor Deus, de Ti. Oh, Deus, leva-nos, conduza-nos, Senhor Deus, a um lugar mais profundo em Ti, Senhor, de comunhão. Conduza-nos, Senhor Deus, à profundidade do Teu coração, Senhor, como o Senhor disse. Que Teu Espírito tome das coisas pertencentes a Jesus e revele ao nosso coração, revele as nossas profundezas. Senhor, que a Tua mente, que os Teus pensamentos nos sejam descortinados, Deus, neste tempo. Aumenta a fome, Deus, aumenta a sede. Aumenta, Senhor Deus, o desejo pela Tua presença. Aumenta, Senhor Deus, em nome de Jesus, a consciência da Tua presença nestes dias. Senhor, que os nossos sentimentos não estejam alheios a Ti, mas que o Senhor venha, Senhor, se manifestar em cada casa. Oh, Deus, em cada lar, Deus, em cada ambiente, Senhor Deus, onde existe um filho, uma filha. Senhor, que a presença do Senhor se manifeste, Senhor. Que haja, Senhor, revelação de quem Tu és, revelação do Teu caráter santo, justo, verdadeiro. Que haja, Senhor Deus, um fluir de uma fome, de uma sede nova, Deus, rompendo com a frieza, rompendo, Senhor Deus, com o pecado.
rompendo com a mesmice espiritual, com a mornidão, em nome de Jesus, Senhor Deus, quebra os nossos vínculos, Deus. Nós queremos quebrar os nossos vínculos com a mornidão espiritual, Deus. Senhor, tudo aquilo que nos mantém num banho-maria espiritualmente, Senhor Deus, que não permite que avancemos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha cortar os nossos vínculos com esse mundo, com as coisas deste mundo, Senhor Deus, com as coisas que vão passar, que vão ficar para trás, Deus. Que os nossos olhos, que os nossos pés estejam firmes na rocha que é Jesus, Senhor. Que o nosso olhar esteja fixo em Ti, Senhor Deus. Ansiando, Senhor Deus, pela nossa pátria. Ansiando, Senhor Deus, por aquela cidade não feita por mãos, que vai descer dos céus e reinar sobre toda a terra. Esse reino inabalável que é o reino do Senhor, Deus. Obrigada por fazermos parte, Deus. Queremos atender ao Teu chamado, queremos cumprir a Tua comissão, Deus. Queremos ir aonde o Senhor está indo. Queremos andar onde o Senhor está andando. Queremos falar o que o Senhor está falando, Senhor. Queremos sentir o que o Senhor está sentindo, Deus. Oh, por favor, Deus. Oh, Deus. Arranca dos nossos lábios, da nossa mente, do nosso coração, todos os discursos que não são teus, Deus. Discursos humanistas, humanos, Senhor Deus. Subterfúgios humanos, do pecado, da mente pecaminosa, do engano deste século. Arranca da boca da tua igreja, oh Deus, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. E traz-nos, ó Deus, a um lugar de pureza novamente. Leva-nos novamente a um lugar de retidão, Senhor. Coloca os nossos pés num caminho mais alto, Senhor Deus. Os teus caminhos são santos, são altos, Senhor. Oh Deus, os teus caminhos são mais altos, teus pensamentos são maiores, mais altos que os nossos, Senhor. Estabelece os nossos pés nos teus caminhos, Senhor. Oh Deus, oh Deus, o evangelho é loucura para aqueles que perecem, Senhor Deus. Mas que nós caminhemos nessa loucura, Senhor. Venhamos caminhar, Deus, no teu conceito, Senhor. Caminhar nos teus caminhos, os teus caminhos são retos, os teus caminhos são justos, Senhor. São além dos nossos caminhos. Por isso, vem, Espírito Santo, revela-nos, Senhor, enche-nos de ti, Senhor, enche-nos, cada um agora, seja cheio do teu Espírito, Senhor, seja cheio do teu Espírito. Deus, pessoas que estão, ó Deus, enlutadas, pessoas que estão em sofrimento por causa de questões de enfermidades. Que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, venha, Senhor, de dentro para fora. De dentro para fora, Senhor, trazendo libertação, trazendo graça, Deus, trazendo amor, Deus, trazendo consolo, a consolação da tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Levanta a tua igreja nestes dias, Senhor. Levanta a tua igreja, levanta o teu povo, Senhor, como uma manifestação viva de quem tu és, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor, como um povo que revela o teu caráter manso e humilde. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Jesus, a revelar a simplicidade de quem tu és, Jesus. Nos ajuda a caminhar nisso, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Arranca os nossos atavios. Arranca os nossos enfeites, Deus. Aquilo que tentamos colocar para suprir a falta da presença. Arranca, Senhor. Arranca, Senhor. Os periféricos que tentam nos roubar de Ti. Arranca, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos à pureza de quem Tu és. Pureza do Teu Evangelho. Pureza da Tua presença. A verdade de quem Tu és, Senhor. Revela-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, oramos, Senhor. Cobre a pastora Ângela, Senhor. Deus, eu oro pelo carinho do Senhor sobre ela. Eu oro, Deus, pelo amor do Senhor, sempre revelado em uma profundidade, em uma profundidade ainda maior, Deus. Eu te agradeço por esta serva fiel, Senhor,
que se parece tanto contigo, Jesus. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, pelo ministério que perdura no decorrer dos anos. Sim, Eu te sim. agradeço pelo reconhecimento nos céus. Eu te agradeço pelo testemunho vivo, Deus, da tua vida, da tua palavra, Senhor, de quem o Senhor é. E eu oro pela força sendo multiplicada. Eu oro pelas emoções sendo cuidadas, sendo supridas. Oh Deus, o Senhor é o pai dos órfãos. O Senhor é o marido das viúvas. Eu oro, Deus, que o Senhor seja o marido da tia Ângela, Deus. Senhor, como o marido dela, Senhor. Senhor, como aquele que supre cada cantinho. O Senhor, como aquele que preenche. Senhor, como aquele que vem, Deus. Oh, Deus, como uma redoma de fogo em volta da tua filha, Senhor. O Senhor, como aquele que supre todas as necessidades em amor, de forma que ela não precisa se preocupar, que ela não precisa se inquietar, Deus. Oh, Deus, de forma que a paz do Senhor e a segurança do Senhor a tem de forma sobrenatural. Obrigada, papai. Obrigada, Deus, por esta serva preciosa, por essa pastora querida. Oh, Deus, obrigada, Deus, pelo levantar do Senhor ainda mais alto. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor a mostra ainda mais. Obrigada, porque o Senhor a leva a caminhar em alturas ainda maiores. Obrigada, porque o Senhor promove a lugares mais altos, Deus, a lugares de maior influência, mesmo diante dos homens. Obrigada, Pai. Porque é o Senhor quem promove, é o Senhor quem remove, é o Senhor quem estabelece. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo coração do Pai revelado, revelado a esta serva fiel, a pastora Ângela. Obrigada pelo coração do Pai. Obrigada pelo coração do Pai que pulsa tão forte dentro dela. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada pelos olhos do Senhor que veem através dela, que vem, né? Obrigada, Deus, pelo vinho novo que é derramado. Obrigada pelo vinho novo que é derramado sobre o odre novo, sobre o odre novo que ela é. Obrigada, Jesus. Obrigada por um vinho novo derramado, Senhor, sobre o odre novo que ela é. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito vinho, muito vinho. Muito vinho novo, muito vinho novo, muito vinho novo, muito vinho novo, muito vinho novo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença, Senhor, tão preciosa. Obrigada pela tua presença tão preciosa, amado Jesus. Nós ansiamos por ti, Senhor. Nós precisamos mais de ti, queremos mais de ti. Aumenta a fome, aumenta a sede. Sim, Pai, sim, Pai, sim, Pai. Sim, Pai, glória, glória. Aumenta a fome, aumenta a sede, Senhor. Nos nossos corações por ti, Senhor. Nós somos teus. Somos teus para sempre, Senhor. Ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos. Obrigada por isso. Obrigada, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio, Nívia, que cada pessoa que esteve conosco nesta noite foi banhada pela luz do rosto do Senhor, foi cheio do Espírito. Quem orou, abriu o coração, foi abençoado. Houve cura, houve a bênção. E que delícia! Eu fui a mais abençoada. Aleluia. Eu também. Glória, glória, glória a Deus. Jesus é muito lindo. Do coração. Amém, amém. A gente fica embriagada do Senhor, não é? Jesus é muito lindo. Glória, glória, glória. Vontade de te abraçar aí agora, viu, Nívia? Recebe meu abraço aí.
o nosso amor e vamos Te caminhar amamos, juntas, pastor. amando, adorando o Senhor em todo tempo. Amém. Um beijo Amém. para você também. Amamos a sua vida muito, muito. Glória Receba do nosso carinho, do nosso amor aqui em casa. a A Deus. senhora é uma referência para nós há muitos anos. Glória a De Deus. doçura, a doçura de Jesus que é sobre você. Ela Glória, nos toca profundamente. glória a Deus. Profundamente. Muito obrigada por permanecer, Glória a por Deus. escolher este lugar excelente em Deus. Muito obrigada. Isso é Glória uma inspiração para nós. a Deus. Amém. Glória Obrigada a por esse tempo. Deus. Tchau. Boa noite a todos vocês e vamos adorar a Deus. Que essa madrugada você se levante. Glória ao Senhor.